Olá, boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na medida do possível aqui também tá tudo bem. Hoje a nossa aula é de história, então podem procurar aí. Ela vai começar na página 245, que nós vamos falar de povoado, vila ou cidade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a diferença de cidade e município, porque as outras vocês já aprenderam. Começamos a falar sobre bairros, começamos a falar depois sobre as cidades, depois sobre a zona rural e a zona urbana. Então, qual é a diferença da cidade para o município? Quando se fala em cidade, fala somente da área urbana. Quando se fala em município, nós estamos falando como um todo, tanto da área rural quanto da área urbana. Aqui em Angra nós temos área rural e área urbana, como já foi visto em sala de aula. E hoje, o que o material traz pra gente? Uma conversa entre os personagens da Eleva, né? Então, Luquinha, Theo e Beca começam a conversar. Se nós estivéssemos na sala, cada um ia ler um pedacinho, né? Mas agora, nesse momento, a aula está sendo diferente, mas também está sendo gostosa. Então, ele pergunta assim, Luquinha fica com dúvida, e ele pergunta, afinal, qual é a diferença entre povoado, vila e cidade? Já mudou um pouco aí, né? Ora, cidade, nós já sabemos, é a parte urbanizada do município. Então, a parte urbana de um município é cidade. Quando eu falo a cidade de Angra dos Reis, eu estou falando só a parte urbana. Quando eu falo município de Angra dos Reis, eu estou falando a parte rural e a parte urbana. Sim, isso todos nós já sabemos. Mas povoado e vila, hein? E eles ficaram na dúvida. Parece que Luquinha está em apuros. Theo fez uma pergunta que ele não sabe responder. E Beca desafiou. E você, sabe? É a pergunta que a tia Alessandra faz para vocês. Vocês sabem? Antes de responder, nós vamos primeiro aprender, para depois vocês poderem responder que sim. Né? Então vamos ver o que diz aqui na página 246. Diz assim pra gente: povoado é um grupo muito pequeno de pessoas, com algumas poucas casas. É um povoadozinho. A vila já é um grupo de pessoas intermediário, onde há casas, comércio e administração. Como a vila da Petrobras, por exemplo, como o Village, já é um grupo maior de casas, já tem comércio para vender, algumas coisas para as nossas necessidades básicas e tem também uma certa administração. Né? Vocês sabiam que no bairro de Jacuecanga, por exemplo, tem a vila, né, que são as casas que ficam perto da nossa escola, tem a vila da Petrobras, tem o Village e tem no bairro a subprefeitura. Né, que faz aí a ponte entre o bairro, a vila e a prefeitura. O povoado não tem nada disso, aquele pouquinho, aquele povoadozinho. Nos dias de hoje, como as coisas estão mais evoluídas, a gente sabe que tem povoados que até tem um lugarzinho para vender algumas coisas, não é verdade? Quando o governo português elevava um povoado à vila, ele recebia alguns símbolos de autoridade, como a Câmara Municipal, o Pelourinho e a cadeia. E aí vamos ver, eu quero que vocês marquem para mim essa frasezinha: povoado é um grupo muito pequeno de pessoas com algumas casas. Passa aí o marca-texto ou lápis embaixo nessa primeira frase. Depois, eu vou querer que vocês marquem para mim lá onde fala do Pelourinho.
Muita gente, até adultos, quando fala em Pelourinho, só lembra da Bahia, né? Tem gente que não sabe nem direito o que é um pelourinho. E aí a tia Alessandra vai explicar para vocês. Pelourinho era uma coluna de madeira ou de pedra, geralmente instalado no centro da vila. O pelourinho, ele servia para castigar pessoas que não andavam de acordo com a conduta estabelecida na vila, né? Ficavam os prisioneiros, era o local para amarrar e aplicar castigo aos criminosos. Olha só, né? Quanto tempo já passou. Ainda bem que não existe mais pelourinho para essa finalidade, né? Escravizados também ficavam lá. O pelourinho também eram colocadas novas leis, então fazia uma lei, tinha uma nova regra, eles iam lá e colocava essa nova regra, essa nova lei ali no pelourinho para que todos soubessem. Queria também que vocês marcassem com marca-texto ou com lápis essa parte. O pelourinho era uma coluna de madeira ou pedra, geralmente instalado no centro da vila, local para amarrar e aplicar castigo aos criminosos escravizados. Então eu gostaria que vocês marcassem de o pelourinho até a palavra escravizados. Até aí, ok para todo mundo? É importante saber também a diferença entre vila e cidade, lá durante o período do Brasil colônia. Naquela época, a vila era uma área urbanizada, com administração própria. Então, quando se tornava cidade, ela continuava com sua câmara, mas ganhava um título de honra. É como se a vila tivesse subido de posto, né? Melhorado um pouco, avançado um pouco. Então, esse era o título de honra que dava. Aqui embaixo, né, tá mostrando o Largo do Pelourinho em Salvador, na Bahia. Quando se tinha uma lei, uma nova regra, precisava castigar algum criminoso, que eles consideravam criminosos naquela época, ou os próprios escravos. E aí, nós vamos pular essa parte do exercício, vamos lá para a página 248, aonde vai se falar de cidades fortaleza. A gente sabe que Fortaleza é a capital do estado do Ceará, mas não é disso que nós vamos falar, não. A gente está falando de fortaleza, de forte. Então, vamos descobrir aqui o que significa uma cidade fortaleza. Acabamos de conhecer a fundação de 2 centros urbanos brasileiros. Foram os primeiros que vocês conheceram. São Vicente e Olinda. Lembra da historinha? Olinda! Né? Que a gente ficou assim, é verdade ou é mentira? Ambos próximos ao litoral. Vocês conseguem lembrar que eu expliquei o que é litoral? Que está próximo do litoral é porque está próximo do mar, né? E com portos movimentados, aonde chegavam, né, os navios, porque a produção de açúcar era levada para Portugal. Então tinha portos, produzia-se, plantava a cana, produzia o açúcar e tal, e mandava para Portugal. Nosso país sempre, como sempre, muito explorado, né, pelos outros, e pra gente não ficava quase nada. Por isso demoramos um pouquinho para o desenvolvimento. Agora observe bem as fotos a seguir e identifique qual é o tipo de construção retratada, pois ela também deu origem a povoados e vilas. Forte dos Reis Magos começou a ser construído em 1598 e deu origem ao atual município de Natal. Aqui do lado, o Forte do Presépio. Embaixo, o Forte de São Mateus, em Cabo Frio. A gente sabe que naquela época do Brasil colônia, e depois, até um pouco depois, os portugueses, eles lutavam o tempo todo contra as invasões
de outros países, principalmente França e Holanda. Os espanhóis também, porque com o tempo descobriu que tinha-se muitas riquezas aqui. Então o forte a fortaleza era o lugar onde ficava mais ou menos ali aquela construção, de uma certa forma para vigiar e proteger a cidade. Deu mais ou menos para vocês entenderem? Angra também tem um forte, lá na Ponta Leste, e que no momento está desativado. Mas que história é essa de uma fortificação militar para dar origem a povoados e vilas? O Forte São Mateus fica numa pequena ilha na Praia do Forte, em Cabo Frio. Muitas pessoas vão até lá para conhecer, tirar fotos ao lado dos canhões. A construção é uma das mais antigas do Brasil e foi feita por portugueses, índios tamoios no ano de 1610. O objetivo era que servisse como ponto de defesa das terras da colônia. Então eram construídas para defender a colônia das invasões. E aí eu vou deixar para vocês, então, de exercício, a página, anota aí, 247, 249, e lá na frente, depois que vocês aprenderam, na 245, responder a pergunta de Beca. Ficou bem explicadinho? Marcaram as partes que eu pedi como partes importantes da matéria? Então, é isso aí. Eu volto depois com a correção. Beijos cheios de saudade. Amo vocês. Tchau, tchau.